Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Cá Entre Nós, o podcast da Interpay sobre o universo de meio de pagamentos. E eu queria falar para vocês que hoje é o nosso último episódio. Nessa temporada a gente abordou como a tecnologia vem influenciando todo o mercado de meio de pagamentos e para fechar com chave de ouro, a gente vai se aprofundar no tema da velocidade, da pressa, como que isso influencia todo o ecossistema. E estou aqui com o Pedro Rosa, que é fundador e CTO da Becodex, então ele sabe bastante disso para me ajudar, e o Anderson Donaire, que é gerente de produtos da Entrepay, tá? Então vamos começar que o tema é interessante. Conta um pouquinho pra gente, Anderson, a sua trajetória, como que você chegou até onde você está hoje, para se apresentar para todos. Legal, obrigado, Gus. Comecei há 18 anos atrás, essa jornada aí de meio de pagamento, sempre inserido nesse mercado. Comecei na Fidelity, acompanhei ali a interoperabilidade de arranjo, que foi aceitar Visa e Master nas 2 maquininhas, era exclusivo, né, então consegui participar desse movimento ali. Depois eu fui para o Santander, trabalhei no Santander, trabalhei na GetNet, consegui acompanhar também a quebra do duopólio, né, temos 2 adquirentes somente no Brasil e a GetNet, veio para fazer essa quebra, então consegui também acompanhar essa evolução do mercado. E as últimas passagens aí mantendo sempre a adquirência como norte, foi a Safrapay, então trabalhei na Safrapay, fazendo a junção de adquirência com contas digitais ali dentro da Safrapay. Recentemente, na Adquirir, também olhando bastante aí já mais uma parte de Bank as a Service junto com a adquirência, e atualmente aqui na Entrepay, tá. Então na Entrepay trabalhando aqui com esse ecossistema de adquirência, buscando sempre valor agregado, agregar mais produtos e serviços aí dentro da nossa solução de adquirência, tá, e uma delas aí é o tema que a gente vai falar hoje aqui, que é o pagamento instantâneo. Boa, boa, perfeito, cara, bem-vindo, obrigado. E você, Pedro, hoje é fundador, mas tem uma trajetória legal, né, de empreendedor da Becodex. Becodex que é a empresa do grupo, né, então é muito bom a gente estar aqui em casa. Então, conta um pouquinho da sua trajetória pra gente também, cara, por favor. Legal, Gustavo. Primeiro quero agradecer por estar aqui também, estar com o Donaire. Um grande privilégio para nós compartilhar um pouco da nossa história e do que a gente sabe e viveu aqui no mercado de meios de pagamentos. Bom, eu começo ali a minha trajetória muito no banco também. Coincidentemente, né, Donaire, no Santander também, antes era até Banco Real. E ali eu tive uma experiência mais no início voltada em Investment Bank, mas eu comecei a acompanhar de perto essa questão do duopólio quebrado pela GetNet. Foi o primeiro contato ali mais próximo, como aquilo influenciava o dia a dia da agência, né. Depois, naturalmente, eu fui crescendo, atuando na área de banco digital, né, para quem não sabe, naquela época você não tinha nem WhatsApp, imagina o que que você ia falar que era: "Ah, parabéns, você agora é gerente, vai fundar, né, vai ajudar a coordenar uma área de banco digital". A gente nem sabia direito o que ia se transformar aquilo. Mas a trajetória mais marcante, de fato, para o empreendedorismo é me demitir do banco e decidir montar uma startup em 2013, e ali eu realmente comecei a amar esse movimento de meio de pagamento muito por conta do marco regulatório, né, que é a 12865 de 2013, que é uma regulação que abre espaço para os neobanks que a gente vê hoje, subadquirentes, e aí eu vivi, empreendendo como subadquirência mesmo, né. E aí inicialmente focando em varejo, focando ali em conta digital, até em 2018 que eu cheguei a uma pergunta que era por que governos não recebiam pagamentos eletrônicos. E aí, em 2018, eu fui o primeiro engenheiro a integrar pagamentos eletrônicos com governos e depois fiz em 22 estados, diversas prefeituras, até participar do Lift Learning, eu participei do Lift Learning, que é um programa do Banco Central, que falava exatamente de Pix, que é o que a gente vai abordar, pagamento instantâneo, e ali era 2021, bem no início, 2020, 21. Enfim, então bastante ali proximidade com o tema, a VP mesmo, que foi a empresa que me projetou mesmo para fazer parte, né, desse mundo de pagamentos, foi sem dúvida o que me levou até o Banco do Brasil, e aí a última passagem antes de chegar na Becodex, é ter lançado o checkout de pagamentos, do Banco do Brasil com a Receita Federal, e que até foi alvo aí de bastante notícia em 2023 e chegamos aqui na Becodex, né. Eu fiz rapidamente aqui um um apanhado ali da trajetória, mas a motivação para finalizar, lembra muito o que a gente tem aqui no grupo, né.
que é a figura do seu manual, né. Acho que gerar valor para empresas, para pessoas que utilizam meios de pagamento, inclusive o governo, fazem com que a gente realmente se motive, até porque a gente consegue melhorar muito a vida das pessoas através dessas tecnologias. E aí você Isso já é levantou bom. a bola aqui que eu já vou dar uma quebrada um pouco, é que você trouxe do seu Manuel, né, que acho que um movimento que vem ocorrendo muito forte com o meio de pagamento, é o meio de pagamento como um impulsionador de um desenvolvimento socioeconômico, né, na vida real. E dentro desse contexto a gente tem o Pix, né. E aí o que eu queria provocar, né, de início, é como que vocês veem esse movimento, né, do meio de pagamento como um ativo que desenvolve socioeconomicamente a população, de forma mais ampla, e o Pix como uma ferramenta desse processo, né. Então eu acho que você, Pedro, tem essa trajetória, como que você olha para essas 2 coisas se complementando? É bom, acho que o Pix, ele a gente tem aí diversos meios de pagamentos instantâneos no mundo, né, não só o Pix, que é o brasileiro, e a gente percebe que se a gente pudesse resumir o que ele muda na vida da pessoa, eu considero que um dos principais fatores é a inclusão financeira. Eh Se a gente lembrar, olhar para trás, as pessoas não eram bancarizadas. No meio O Pix nasceu no melhor momento que ele podia nascer, que era no meio de uma pandemia. E ele trouxe inclusão, bancarização, acesso, e isso ajuda muito uma economia de um país. Então, o Pix, sem dúvida, apesar de ter se espelhado bastante, por um bom motivo, no UPI da Índia, que também é um país continental, que também traz desafios e também focava em bancarização, o Pix conseguiu atingir esse patamar de mudar e entrar no nosso dia a dia com hype, né, a gente está todo dia falando de Pix por conta disso, porque ele traz a palavra inclusão. E como que você olha para esse movimento também, Anderson? Eu, pegando um gancho aqui no que o Pedro colocou, né, o modelo da Índia é muito parecido com o do Brasil, né, em algumas questões, né. O próprio país, né, continental, como ele falou, com alguns problemas de alcance, né, de como que eu entrego soluções em todas as partes desse país aqui, então são, regiões mais remotas e tudo mais. E veio também com essa pegada da inclusão. Então acho que os motivadores aí sempre, muito parecidos, e o que acho que ajudou bastante também nessa questão foi que também aqui no Brasil a gente tem uma estrutura centralizada, né. O Pix ele tem uma estrutura que aqui no Brasil ela é gerenciada pelo Banco Central, e os participantes se conectam, né, então existe um padrão, o que facilitou muito também a adesão de todos, né, de todos os bancos, todos os participantes nesse ecossistema, e com isso numa virada de chave, digamos assim, se conseguiu distribuir esse produto, para todo o país. E teve também a questão como o Pedro colocou, da pandemia, e aí a distribuição, né, do crédito ali dos benefícios do governo também sendo feitos em contas digitais, então você também forçou ali essa abertura da conta digital, e a saída do dinheiro nessa conta digital e muitas das vezes era via Pix, né, então você acabou que teve essa situação e o Pix conseguiu ajudar nessa distribuição de benefício, nessa distribuição do crédito, então acho que ele veio para auxiliar, principalmente nessa questão. Esse fator que eu acho que é bom até colaborar com o Donai, o Bacen e o National Payments, que é o também a entidade pública da Índia que centraliza, ajuda muito. Um dos pontos é a padronização, se você olhar, acho que isso também ajuda muito na adoção. Quando você tem uma política clara de como as interfaces, as instituições financeiras de pagamento vão proporcionar uma experiência, unificando, familiarizando. Então hoje quando você paga Pix, muito parecido em qualquer lugar que você usa, também isso é um papel que eu acho que tem muito a mão do instituidor do pagamento, que é esse caso aqui, ao mesmo tempo o regulador. Então ajuda muito na velocidade da adoção de um novo meio de pagamento. É, e vocês falando agora, quando você começou lá em 2013, né, começou não, quando você falou: "Pô, 2013 eu vou pular fora e vou mergulhar nisso". Você Sim. imaginava que 2025 a gente estaria falando disso aqui, assim? Ah, sim, eu acreditava, como acredito até hoje, que para frente novas tecnologias mudam a vida, né? E eu sabia que as coisas tendem a melhorar. Mas de fato, o pagamento instantâneo, ele não é tão recente, assim, né? Ele começou em 2010
A gente tem aquele caso do IBPS, que é da China, né, mas é bem diferente do nosso modelo aqui. Você tem um pouco ali da também da Europa adotando, meios de pagamentos ali instantâneos, mas de fato, acho que o marco regulatório, ele de 2013 que eu até citei anteriormente, uma certeza ele dá. E aí eu acho que para quem está ouvindo é muito importante, seja você se trabalha na indústria, se você empreende, se você consome um produto, um marco regulatório sempre abre oportunidade e muda alguma coisa que a gente acha que é um status quo. Eu acho que isso era uma certeza em 2013. E chegamos até onde chegamos. É. E a gente falou vocês falaram muito da Índia, né, como um país que tem uma solução similar à nossa, né. Vocês acham que tem algo que a gente consiga aprender, copiar, entre aspas, dele, trazer para cá numa evolução do momento que a gente está hoje? Como que você olha para isso, Donali? Eu acho que hoje já tem bastante similaridade, como eu falei, e o Brasil acho que ele saiu um pouco da visão de buscar a solução somente fora, e hoje está exportando praticamente, né. Então o Pix hoje ele é uma referência, fora do país, então os outros países têm olhado bastante, né, o Banco Central tem apresentado a solução em outros países, inclusive em fóruns de padronização, de internacionalização do Pix e tudo mais. Então, acho que sim, sempre tem, grandes coisas para copiar e tudo mais, mas eu acho que hoje o Pix, de fato, ele tem se tornado uma referência. Então os países têm olhado bastante para dentro aqui do país e buscado referência, na verdade, dentro do Pix. Não sei se o Pedro tem Hã. algum outro ponto aí. Tem um caso que dá pra gente compartilhar que chama bastante atenção. Em 2016, o UPI lançou o pagamento instantâneo via Google Pay. Aqui no Brasil, a gente, lançou essa iniciativa aqui no grupo, né, a gente foi bem pioneiro, que marca um momento da gente ser protagonista e estar à frente do mercado. A gente lançou no início desse ano, o Pix por aproximação, lembra muito, aí tá talvez algumas coisas bem tangíveis que a gente pode ver que a gente se espelhou na Índia, né. Então lá, você consegue usar a carteira do Google Pay e executar os pagamentos ali de uma forma rápida. Não por aproximação, como aqui tá um pouco à frente nesse sentido, mas lembra bastante a iniciativa que a gente acompanha no pagamento instantâneo da Índia. É, Ó, e e pegar um gancho lógico. nesse ponto, né, a gente acho que no Brasil, a gente demorou até um pouco mais para falar de Google Pay, né, porque a gente já tinha os bancos muito bem estabelecidos com seus aplicativos, isso muito bem distribuído, né. Então não tinha esse gap, digamos assim, né. Então na Índia, eles começaram pelo Google Pay para fazer a distribuição realmente dessa carteira, da solução, e como o Pedro colocou, não tinha aproximação, né. Até hoje lá ainda a aproximação ela tá iniciando ainda a discussão. Então, apesar de ter o Google Pay, eles não têm ainda a aproximação. Eu faço esse paralelo, né, como a gente já tinha cada banco já tinha seu aplicativo, isso muito bem, estabelecido, então acho que aqui fez sentido, de fato, a gente iniciar pelos aplicativos de banco e agora fazendo essas integrações aí com o Google Pay, não é discordando, mas acho que Bom ponto, tem é os um mo bom ponto. tem os tempos, né, acho que fez sentido esse movimento. Mas sim, sempre olhando aí o que eles estão fazendo de melhor também. E acho que tem uma coisa que vocês comentaram, mas que aproxima muito, né, o Brasil e a Índia, que é a solução de pagamento instantâneo ser a força da bancarização ali dos 2 países, né. E aí eu estava vendo uma pesquisa que acho que foi a Bex que soltou do ano passado, que eles trazem, olhando para o Brasil, né, que um terço dos brasileiros se sente excluído da bancarização, né. Então, por mais que você tenha a sua conta e você use o serviço financeiro de uma instituição, muitos ainda se sentem excluídos, né. E aí, pensando e trazendo aqui para a roda, acho que esse é um grande desafio barra oportunidade que a gente tem agora, né. Então, ao mesmo tempo que o Pix, contexto da pandemia e tal, ajudou a trazer muita gente para dentro do serviço financeiro, como que o serviço financeiro olha para essas pessoas que precisam ter mais, informação, mais carinho, mais cuidado, né. Então, como que vocês veem agora esse próximo passo para esse grupo de pessoas aqui específico, sabe? Eu acho que também vale lembrar, às vezes as coisas mudam tão rápido que a gente esquece como era a experiência há pouco tempo atrás. Quando a gente lembra do e-commerce antes
do Pix. Pensa como isso mudou. E fala de inclusão. As pessoas que não tinham crédito, como elas consumiam no e-commerce? Já parou para pensar? Eles não tinham acesso a crédito, né, a gente sabe que tem uma limitação de acesso a crédito. Eles usavam boleto para pagar. E aí você traz inclusão. Quando você habilita o Pix como meio de pagamento e ele por ser, digital por natureza, então você não tem, né, uma captura física, uma captura digital, né, você tem uma captura que nativamente nasceu já pensada em nuvem digital, com alto processamento. Quando a gente vê essa característica, o que que a gente trouxe? Um mundo de pessoas, né, que não acessavam, não faziam compras online. Então esse é um primeiro fato de pensar como essa a adoção dessa tecnologia ajudou a vida de quem paga, compra. Agora, a gente pode olhar por outro lado, por quem vende. Imagina quem vendia em 2021, 20, né, que o lançamento do Pix foi em 20, mas imagina até ali, como as pessoas vendiam no e-commerce. Você emitiu um boleto, o float do boleto, que é o tempo que se processa o boleto, são 48 horas. Aí você tem um estoque. Imagina na Black Friday, isso, né, você tem um estoque, tem que parar ele 48 horas para identificar o pagamento. E aí a pessoa não paga. Você vendeu, deixou de vender porque não tinha um meio de pagamento que te dava resposta rápida. E aí tem para finalizar esse ponto, o Pix tem uma alta capacidade, programabilidade de dinheiro. Então eu consigo gerar um carrinho no e-commerce com um cupom que vale por 5 horas, e a minha cobrança Pix vale por 5 horas também. E aí eu garanto que aquilo que eu estou vendendo no e-commerce, ele vai poder ser pago de acordo com o meu meio de pagamento até 5 horas. Isso parece ser uma coisa, eh, boba, mas muda muito o jogo. E isso, com certeza, por um lado, atraiu um grande número de compradores que não estavam no e-commerce, numa era que escalamos e-commerce, e do outro lado, facilitou e deu liquidez para as vendas de quem vendia no e-commerce, né. Imagina um varejista precisando de capital para lidar com o volume de vendas. Então, são pontos interessantes a gente olhar além do meio de pagamento, como isso influencia a vida das pessoas. Acho que o grande desafio agora é como continua essa inclusão digital, como você falou, né, acho que teve grandes avanços, mas ainda tem aí um terço da população ainda que tá se sentindo, não bancarizada. Acho que aí por vários fatores, acho que o Pix ele pega carona, né, não só o Pix, né, o banco ele pega carona, na infraestrutura de internet do país, então conforme ela vai se expandindo, acho que a bancarização ela vai chegando e também em alguns outros, locais. E aí falando especificamente de pagamento instantâneo do Pix, tem na agenda aí para esse ano o Pix Offline, que é também para ser um impulsionador, né, dessa bancarização. Então o cliente, hoje, por mais que ele tenha uma conta, dependendo da região que ele está, tem dificuldade de transacionar, né, você não consegue fazer ali a transação. Então o Pix, offline, ele vem também para isso, né, para você em algumas situações, pode ser situação de emergência, falta de internet, ou de fato numa localidade, mais remota, você conseguir fazer de fato ali o Pix, fazer seu pagamento, né, adquirir ali seu produto, enfim, se pagar pelo seu serviço, de forma offline. Então acho que isso daí também é uma das formas aí como que a gente vai conseguir avançar ainda nessa bancarização, puxado aí pelo pagamento instantâneo. É, e acho que tem um ponto, né, legal também pra gente. Você falou do e-commerce, né, nessa época eu trabalhava na B2W, né, e a gente vivia muito isso, assim, né, de você boletar e você quebrar o estoque depois, isso que a gente tá falando, né, de um e-commerce gigante. E aí o ponto que vale a gente olhar é o benefício que a liquidez imediata traz para o pequeno negócio, né, aquele ponto você comentou do seu Manuel no início, né, do desenvolvimento socioeconômico que está por trás, né, disso. Eh, Como que vocês olham para essa liquidez imediata como um benefício, primeiro para o negócio, depois para o consumidor e terceiro para a experiência, assim, como um todo, sabe, como que vocês veem e aí independente da tecnologia, né, mas acho que é mais a liquidez imediata dessa transação. Foi bacana o Pedro puxar esse gancho de visão do pagador e a visão do recebedor também, porque quando a gente fala de Entrepay, a gente está sempre pensando na experiência, óbvio, ali de quem está fazendo o pagamento, mas essa experiência ela é gerida ali por quem dá a conta para o cliente, né, pelo banco, né, digamos assim.
E o nosso papel ele está muito pautado em cima da experiência do recebedor. É o estabelecimento que está ali com a maquininha hoje, né, trazendo isso, saindo do online e vindo aqui para o mundo físico, né. Então, acho que um dos pontos é o Pix hoje, para o pequeno comerciante, ele gera a liquidez ali imediata, né, e melhora ali seu fluxo de caixa, né. Então, com o Pix a gente tem essa possibilidade. Então ele faz a venda ali pela própria POS, né, pela própria maquininha, finaliza a transação ali no momento, com a mesma experiência do cartão, comprovante de venda, e o Pix ele já entra na conta dele. Então para o pequeno comerciante, isso é muito importante, né, esse fluxo de caixa, né. E aí eu faço sempre uma ponderação, porque a gente lançou o Pix, colocou ele lá de forma online, e a gente percebeu que não é todo comerciante que precisa disso. Então, quando a gente vai para um comerciante maior, pra um grande comércio, essa questão da liquidez imediata, ela precisa inclusive ser avaliada se de fato é uma necessidade. Porque você pega um grande varejista, como o Pedro colocou aqui no e-commerce, ele receber numa conta dele ali 1000 Pix num dia, para ele conciliar isso daqui fica impossível, né. Então a gente vem também com essa, né, falando já aqui das soluções, né, da Entrepay, a gente agrega uma solução aqui que eu consigo concentrar esses recebimentos de Pix, fazer para ele um repasse ao dia, 2 repasses ao dia, aí depende muito do que é o acordado com o cliente. Então a questão da liquidez, com certeza ela auxilia, e a possibilidade da liquidez imediata, ela é um benefício, mas a gente precisa sempre tomar esse cuidado, porque não é em toda situação em que ela é necessária, ela é aplicável. Obviamente que liquidar no mesmo dia, liquidar em D1, mas fazer ali um agrupamento de transações, fazer uma liquidação em um lote só para que ele facilite a conciliação, para que ele tenha um pouco mais de controle, isso também ajuda bastante. Então, como fazer essa liquidez ali, né, como gerar essa liquidez para o estabelecimento, ela também é bem importante. Acho que como o Donai abordou a questão do lojista, né, que tá recebendo uma venda, acho legal a gente falar na perspectiva de um parceiro. Quando a gente criou a solução, a gente foi um trabalho conjunto, o Bcodex e Entrepay, e aí eu volto um ponto que eu acabei de falar, a flexibilidade e programabilidade do Pix. A gente criou uma ferramenta exatamente pensando nisso, né, então hoje o parceiro que pode olhar as nossas documentações online e consegue construir uma rede, né, ou seja, lojistas abaixo dele com perfis totalmente diferentes, como o Donali bem disse, gente que vai dizer: "Olha, eu quero receber o pagamento instantaneamente". Mas vão ter outras redes que querem receber a cada 4 horas. O nosso Pix, ele tem uma capacidade de você configurar de várias formas. Então você pode fazer ele integrado instantaneamente, programado de hora em hora e com split de pagamento. Então você pode definir previamente ali qual é o valor líquido que uma loja vai receber. Isso quer dizer o quê? Assim, se a gente for entrar no aspecto Hum. técnico, o que importa é o que muda, né, que é a primeira pergunta. O que muda é que os parceiros, todas as empresas buscam eficiência, velocidade para inovar. A gente às vezes olha o Pix como uma forma de pagar, mas se você olhar, o Pix é uma forma, uma infraestrutura de movimentar um recurso de baixo custo. Quando você vê também por outras perspectivas, um BNPL, que é o Buy Now Pay Later, que é uma forma de você, fazer ali um checkout, por exemplo, com crédito. O que que roda por trás do BNPL? O Pix. Quando você vê um hub de serviços, oferecendo seguro, como nós temos aqui, seguros, recargas, pagamentos, o que que roda por trás daquela infraestrutura tradicional? O Pix. Porque você consegue fazer com que o dinheiro se movimente a baixo custo, e aí no final alcança aquilo que o Bacen pensava, muito mais do que trocar dinheiro entre mãos, o Pix proporciona inovação. E aí quando a gente desenvolveu, a gente pensou exatamente nisso, o parceiro consegue ter velocidade para adotar um meio de pagamento, mas altamente personalizado. Isso faz toda a diferença para um parceiro, dado como eu falei que o Donai abordou bem a experiência de quem vende. Cara, acho que excelente ponto. E até nessa linha, assim, a gente olha muito para regulação, né, de um jeito meio: "Ó, chegou mais uma coisa ali que vai atrapalhar o meu negócio, né, chegou mais uma lei, chegou mais uma medida, chegou mais alguma coisa". E é muito legal a gente ver, que foi exatamente o que você falou agora, Pedro, do quão o trabalho do Bacen com o Pix, ele é de fato inovação na veia, né. E aí, nessa linha, como que vocês veem esse equilíbrio entre inovação com uma pegada tecnológica, visão do consumidor, mas
olhando para a regulação, né, como que essas dois campos caminham lado a lado, aí não só pensando em Pix, mas olhando para o todo, sabe. Bom, tem algumas formas de enxergar, como regulador, nesse caso também instituidor, ajuda. Um eu falei agora há pouco, que foi o padrão. Imagina como seria a adoção sem padrão. Não é um dos pilares da adoção rápida, é você proporcionar uma experiência em qualquer instituição de pagamento financeira, de maneira que as pessoas aprendam a usar aquela nova forma de pagamento. Eu acho que isso, sem dúvida, precisa ser, destacado. Uma outra forma de enxergar que o instituidor e regulador ajudou muito nesse sentido, e aí pode ser meio controverso, mas quando você data as coisas para um ecossistema, eu sei que é desconfortável. Eu, como engenheiro, não sou muito favorável, né, a: "Pô, vem cá, né, nós temos aqui esse produto e ele tem que ser entregue em tantos dias". Ok, mas a vida é assim, né. E o Bacen, ele traz para mim isso é um ponto que a gente fala pouco. Quando ele vai dando direcionamento, ele vai datando. A gente que empreende, a gente que trabalha na indústria, a gente é movido por desafio e o Bacen ajudou muito em datar, marcar os passos dessa inovação. E algumas coisas além dessas que eu já destaquei, eu destacaria também o mecanismo especial de devolução, que eu acho que é uma coisa também diferente, que o Bacen vem com uma pegada de que: "Ah, tudo bem, e se o Pix for fraudado? Mas como que eu faço o desfazimento dessa transação?" E aí eu posso trazer um destaque. A forma como ele pensou no MED, que é esse mecanismo especial de devolução, também ajuda muito a você dar, segurança na interoperabilidade entre banco que paga, banco que recebe, pagador e recebedor. Porque imagina, se você sofre um golpe, tem um erro operacional e o dinheiro vai instantaneamente, ele já foi, né. Então você tem que pensar em como desfazer uma situação como essa, e o MED, ele foi muito bem pensado nisso. Então hoje, se um pagador se sente lesado ou fraudado, ele pode entrar com recurso e o banco ali que ele tem relação, tem até 7 dias para acatar ou não se aquilo é uma fraude, um erro no processamento, e comunicar ao banco recebedor que rapidamente consegue bloquear o saldo de quem recebeu e conseguir dar também ali uma justificativa, né, uma resposta para ver se aquilo realmente foi uma fraude, garantindo que o dinheiro volte para um pagador. Isso é um papel relevante de quem está sendo um instituidor do arranjo, né. É um pouco diferente do cartão, vale destacar, né, o cartão tem uma questão que o Pix ainda não tem, um desacordo comercial não é coberto por essa situação ainda. Mas, sem dúvida, o fato dele pensar em fraude, erros operacionais, porque o dinheiro é instantâneo, isso faz muita diferença para que você consiga ter uma tecnologia, também com excelente experiência, até nos momentos que você precisa desfazer uma transação. Nessa nessa linha ainda da regulação, acho que ponto importante é que o Banco Central ele lançou ali, vamos supor, a sua primeira versão ali do Pix, né, e ele não fechou as portas para inovação, como o Pedro colocou. Então, se a gente olha hoje para o Pix, por exemplo, você tem o Pix Crédito acontecendo já. A data do Banco Central é agora para o final do ano, né, para o segundo semestre, o Pix parcelado. Mas quando você olha hoje dentro dos bancos, eles já oferecem. Você entrar hoje dentro de um banco, vai fazer um Pix, ele já oferece para você. Você quer parcelar esse Pix, né. Então, assim, ele não proibiu que o Pix parcelado acontecesse. Então, o próprio ecossistema, os participantes já vêm colocando esse produto para rodar. E o que vai acontecer agora é o Banco Central, já com essa experiência do Pix parcelado que já está acontecendo, ele o que que eu coloco de fato dentro da regulação? Então, provavelmente algumas coisas aqui do Pix parcelado, isso acaba sendo regulado, né. Então, a experiência, informações que eu tenho que colocar ali para o cliente, então, você, né, vai ser obrigado a colocar um padrão de informação, custo efetivo total, né, o quanto de juros que você está cobrando, eh enfim, então assim, o Banco Central ele colocou ali, né, ele puxou o produto, né, para ele ali, o Pix, mas ele não fechou a porta pra inovação. Então hoje a gente tem quantas coisas que em 2020 a gente não imaginava que estariam acontecendo, quantas empresas surgiram, em cima do Pix, né, que a princípio era só um modelo de transferência, e agora o Banco Central ele vai avaliando isso dentro das agendas ali e vai normatizando e levando isso para dentro da regulação. Então acho que isso é importante, né, você tem uma uma espinha dorsal ali de regulação, né, não fecha as portas para inovação,
e de acordo com o que vem surgindo no mercado, você vai agregando isso dentro da regulação. Então isso acho que é bem interessante também. Você falou do Pix offline, né, também tem uma coisa que eu acho que dá para a gente destacar. Existe uma outra infraestrutura que o Bacen também facilita a experiência do Pix, e também a criação de modelos inovadores quando a gente olha no Open Finance. Para o pagamento offline ser possível, isso é muito importante. A gente está muito no início, isso é importante destacar. A gente ainda está muito longe de ver tudo aquilo que o potencial que tem esses marcos regulatórios, mas se você olhar, um Pix via Open Finance permite uma experiência que você consegue autenticar o pagamento no próprio lugar onde você está realizando ali uma compra, uma venda no futuro. Isso pode fazer total diferença. Você não ter que ficar, imagina, eu estou pagando algo, entro no meu banco, autentico, confirmo o pagamento. São fricções ainda que existem. Mas a partir do momento no Open Finance para tangibilizar, que eu dou um opt-in, estou aqui numa relação com essa instituição. E eu estou dando um opt-in para ela debitar uma conta que eu tenho em qualquer lugar. Isso é muito interessante, porque você vai ver o Pix, diminuindo a fricção, não só em si como meio de pagamento, mas comparado com qualquer outra experiência de compra, porque uma instituição de pagamento que detém nem não precisa ser uma instituição de pagamento, né. Hoje você tem iniciadores que ajudam a qualquer empresa que tem uma relação direta com o cliente, a ter um opt-in no Open Finance e você conseguir fazer uma transação sem ter que ir lá no seu banco autenticar, sem ter que ir lá no seu banco digitar uma senha. Isso também é uma outra forma de enxergar como o Bacen ajuda muito a evoluir, o sistema de pagamento brasileiro. As ferramentas que a gente tem, elas conversam entre si, né. Então esse é outro exemplo de a gente ver o papel do regulador e também instituidor nesse arranjo. E, cara, acho que você já fez um gancho para um ponto legal pra gente falar aqui que é a parte de infraestrutura em si, né. Então a gente fala muito da tecnologia, da solução, do produto ali, e quando a gente olha pra infra, né, então você tem o 5G, tem o Open Banking que suporta tudo isso. Eh, Olhando para esse tema, o que que vocês acham que a gente precisa ainda evoluir para chegar e ter uma operação nível Brasil, né, fluindo bem, passando no pagamento instantâneo? Eu vou acabar repetindo um pouco do que eu já coloquei sobre o Pix offline. Eu acho que no Brasil, de fato, pela dimensão, né, do país, para conseguir ter abrangência total, é muito importante que evolua nessa direção do Pix offline. Então acho que esse é o grande avanço que eu vejo. Eh, e novas formas de distribuição de internet, que aí sai um pouco fora do conceito do Pix, né, mas hoje a gente tem a internet via satélite, então a gente acaba pegando carona, né, o Pix acho que acaba pegando carona e se valendo aí dessas novas tecnologias. Mas dentro do Pix em si, falando de estrutura, como que a gente distribui esse produto, eu acredito realmente que o Pix offline ele vem para preencher essa lacuna. Sem dúvida o offline é muito importante. A gente tem um país que ainda tem uma necessidade muito grande em algumas regiões para dar esse acesso e o offline vai resolver esse problema, porque uma das partes está online também, né, que alguém pode estar assistindo e falando: "Como isso pode acontecer?", né. Sim. Uma parte está online, o recebedor ali, e consegue, fazer com que as coisas funcionem, mesmo que o pagador esteja, offline. Bom, eu acabei de citar um ponto que o Pix, rodando numa infraestrutura também como o Open Finance, eu acho que vai fazer com que a gente mude a forma de consumir outros bens. Se a gente pensar também, há pouco tempo, como as pessoas pediam táxi, como elas entravam num veículo e depois tinham que pagar, hoje você entra no veículo, sabe numa viagem ali, quanto você vai pagar, você não precisa pegar numa carteira, e isso mudou totalmente a forma como as pessoas se transportam. Mas isso pode mudar a forma como a gente se alimenta no restaurante, isso pode se alinhar, pode mudar totalmente a forma como a gente lida com outros bens de consumo do dia a dia. E aí por isso que, quando a gente fala do Pix rodando numa infraestrutura de Open Finance, o atrito pode chegar a ser zero a ponto de você, também atrelados a outras infraestruturas, né, a gente está falando de Open Finance, com opt-in, com LGPD, com toda a segurança que precisa ter, mas quando a gente coloca biometria, consegue lidar com todos essas soluções, essas tecnologias, a gente pode estar muito próximo
de ter essa experiência no varejo com baixíssima fricção e sem dúvida a gente pode estar daqui uns anos olhando para trás e falando: "Como que eu almoçava no restaurante, na hora de sair eu pegava fila?". Eu esperava a mesa fechar, talvez os nossos filhos, consigam ter total experiência para alcançar um pagamento invisível, por exemplo. Durante o papo aqui, eu quase interrompi algumas vezes para falar sobre pagamento invisível, mas eu respeitei, pra gente não ficar horas aqui falando. Mas acho que esse gancho final, cara, que você fala, acho que é legal a gente olhar um pouco pro lado do consumidor com uma pegada até cultural, assim, né. A geração que vem agora é uma geração muito mais conectada, uma geração mais ágil, né, ágil no sentido de fazer as coisas, né, com facilidade, acesso e tudo. Como que vocês veem, né, você falou dos seus filhos pagando, né, mas como que vocês veem essa evolução dessa geração que vai chegar no mercado de trabalho, vai chegar no mercado consumidor, dentro do universo dessa instantaneidade que faz parte do dia a dia deles já, sabe? Se a gente terminar esse podcast falando de Pix, Open Finance, e não falar de inteligência artificial, vai faltar alguma coisa. E é exatamente aí que eu acrescento a inteligência artificial. A palavra que a gente pode trazer é uma experiência natural. Hoje a gente tem ferramentas físicas, devices, né, equipamentos para fazer isso. Talvez no futuro, e isso não está longe de acontecer, já está acontecendo aqui. A gente até tem um programa Next Gen de inovação trabalhando exatamente essa pauta, que é uma experiência de Pix com inteligência artificial, de maneira a permitir que as pessoas recebam e paguem falando, conversando, né. E isso eu acho que é um ponto, interessante para a gente trazer à mesa. Quando você junta esses fatores, você está proporcionando um uso de um meio de pagamento com alta escala e capacidade de uso, porque você está ajudando o costume, né. As pessoas têm um costume, tem uma dificuldade de usar uma interface, baixar um app, você tem espaço no telefone, tem uma série de quesitos aqui que precisam ser analisados que atrapalham. Quando você tira tudo isso da mesa e fala: "É natural", isso pode trazer uma escala que a gente ainda não conhece e eu acredito muito nisso. A gente não está muito longe, já existem produtos indo nessa linha, a gente trabalha olhando para isso e eu acho que quando a gente tiver mais maduro nisso, isso vai ser ainda mais inclusivo e disruptivo, né. Eu concordo, acho que a gente ainda está engatinhando, digamos assim, na parte do open banking. Na grande população hoje ainda não utiliza, não conhece de fato os benefícios do open banking. Eu no meu dia a dia uso em algumas situações, né, tem algumas situações em que eu consigo já utilizar. Acredito muito que a trilha do open banking ali, paralelo com o Pix, ele tende a transformar de fato a experiência de pagamento, essas interações. Acho que cada dia mais isso vem para ficar, para deixar realmente essa interação transparente, né. Eh, Tô numa jornada de um aplicativo, eu não preciso ter vários aplicativos dentro do meu celular, eu posso escolher um principal, né. Eu não preciso encerrar as contas nos outros bancos, eu escolho apenas um principal que eu tenho uma usabilidade melhor, que eu gosto mais, mantenho as contas nos outros bancos por outros motivos, eu consigo conectar esse aplicativo que eu defini como principal a esses outros bancos, né. Então, ele puxa dinheiro de um banco, traz para cá, pega o boleto de um outro banco, paga aqui, então ele você consegue fazer tudo isso em um único, ecossistema, né. Hoje já é possível fazer isso. Isso é a trilha do Open Finance puxado ali junto com o Pix, né, fazendo todas essas interações. Acrescentando isso com a parte de autenticação, que o Pedro trouxe o exemplo aqui da biometria, né. Você ter biometria facial, como você de fato faz essa autenticação do usuário, né, porque o Pix hoje ele já é uma transação autenticada, quando eu inicio uma transação do Pix ela já está autenticada. Como que eu melhoro esse processo de autenticação, né. Então melhorar o processo de autenticação junto com o Open Finance, eu acredito de fato que a gente vai ter aí sim uma experiência mais invisível, né, desses pagamentos. Acho que até colaborando aqui com a resposta do Nai, é importante pensar que as empresas também provêem infraestrutura para apoiar a inovação. A gente está falando aqui de infraestruturas públicas apoiadas ali pelo instituidor, mas pense, o WhatsApp Flows, que é o que pega bem o gancho que você falou, Donai.
É uma ferramenta que permite você se integrar e dar uma experiência para o seu cliente usar todas as ferramentas. Se você tiver uma conta digital hoje, quiser dar uma experiência totalmente digital dentro do WhatsApp como um contato telefônico, você consegue fazer isso. Se você tiver um marketplace e quiser vender sem ter um app especificamente, ou um web, um site para fazer isso, você também consegue. Isso é também outras formas de enxergar. Às vezes a gente enxerga a infraestrutura do segmento para apoiar a inovação. Mas quando a gente alia isso à iniciativa privada, a capacidade que o nosso país tem de inovar, de pensar diferente, a gente também vai começar a ver alguns lugares que nós já frequentamos, redes sociais, comunicação, plataformas que nós estamos lá, apesar delas até não serem uma instituição financeira, é bem capaz que nelas a gente consiga ter uma infraestrutura para prover outras experiências de uso, não só do Pix e outras formas de pagamento. É uma evolução de todo mundo, né, de todo o mercado de forma geral. E acho que é o último ponto que eu queria levantar antes de ir para os encerramentos aqui, acho que você falou uma expressão boa, assim, né, do pagamento ele ser natural, né. E aí o ponto que eu fiquei pensando é, a gente é uma sociedade, cara, tem fraude, dinheiro é uma coisa importante para quase todo mundo, então tem uma questão de confiança nisso. Como que vocês veem, né, você chegar no restaurante, você levantar e ir embora, como que essa parte da segurança, da confiança vão andar, caminhar lado a lado, né, com esse momento do pagamento natural, vai? Eu faço sempre um paralelo, né, que a palavra confiança, né, aí confiabilidade, ela puxa sempre um gancho que eu coloco. No começo, quando lançou o Pix, né, aqui dentro da adquirência, e falar: "Pô, como que vai ser isso aí, né?" Bancos falando que vai ser grátis, né, então para pessoa física é grátis, aí para pessoa jurídica pode cobrar, mas, os bancos já estão dando gratuidade, como vai ser? Então eu lembro que lá no começo, os estabelecimentos foram lá, colocaram aqueles QR codes, né, imprimiam seus QR codes, colocaram lá seus QR codes no balcão, e começou ali a jornada de Pix, né. E aos poucos isso foi saindo, você vai ver que os QR codes foram saindo ali do balcão, e eles foram substituindo, né, esse QR code por alguma coisa mais integrada, ou ali na sua automação, ou de fato na maquininha, né. Por quê? Porque a maquininha, ela já traz todo um contexto anterior de confiança, né. Então quando você vai lá pagar com cartão, você não tem muita dúvida. Você não está dando dinheiro para o estabelecimento, mas ele não tem dúvida de que ele vai receber, porque tem uma entidade ali que transmite essa confiança para ele. Então, a partir do momento que você passou o cartão, saiu o comprovante de venda, você entendeu que você pagou, o estabelecimento entendeu que ele vai receber. Então quando a gente levou, né, a gente e os demais adquirentes levaram a experiência do Pix para dentro do ecossistema de pagamento convencional, né, que já inspirava essa confiança, já trazia essa confiança para o estabelecimento, eu entendo que foi de fato aonde o comércio começou a utilizar de fato o pagamento instantâneo, né. Então você tem ali uma experiência de pagamento instantâneo, o estabelecimento confia que, a partir do momento que aquele comprovante de venda foi impresso, ele vai receber o dinheiro, e aí entra em tudo aquilo que a gente colocou. Tem estabelecimento que quer receber na hora, tem outros que a gente agrupa e liquida para ele, então a gente traz para ele toda a experiência, realmente, do começo ao fim, que ele já tinha e já confiava, ali no cartão. Então acho que, acho que isso faz parte, né, de trazer essa confiança, como que a gente agrega. Então não foi nenhuma situação muito de inovar, a gente de fato pegou o Pix, trouxe ele já para um sistema, que já inspirava essa confiança, e a gente tem visto aí que está de fato, rampando bastante aí o transacional, quando a gente fala de Pix dentro do nosso ecossistema de adquirente. É, uma outra forma também, apesar da gente ter falado sobre a experiência ali sem atrito, tem alguns trade-offs, né, nisso. A gente pode olhar para um aspecto, social e psicológico, né, que eu acho que o Gustavo talvez tenha pensado nisso. Imagina eu chegar no restaurante, levantar e sem ter um atrito, né, se a gente puder falar assim, que é parar e pagar. Imagina, vai ser uma situação bem diferente. Acho que o aspecto social e psicológico é um dos pontos que a gente vai precisar vencer, e eu acho que nada mais do que a evolução gradual, por isso que as coisas não mudam de um dia para a noite. Existe uma adoção gradual que vai levando a gente para uma experiência. Mas também é importante dizer, quando a gente falou aqui sobre, você ter a infraestrutura do Pix com o Open Finance,
você tem autenticação. A ideia da autenticação, ela é consentimento inicial. Então, quando você entra, por exemplo, hoje, um exemplo que a gente deu do Google Pay, e você fala assim: "Ah, vou usar o Google Pay para pagar por aproximação". Bom, tudo bem, você pode até pagar por aproximação, mas a primeira vez que você entra e se cadastra, o Google Pay vai pedir um consentimento para sua instituição financeira, a sua ou de pagamento, a sua instituição financeira de pagamento vai perguntar para você, por algum mecanismo de dupla validação, se você está dando aquele consentimento, e só depois de você confirmar, as coisas realmente estão habilitadas para uso. Acho que isso é importante para a gente deixar claro que não podemos pensar em inovação sem segurança, porque de fato a gente deixaria brechas que marcam a nossa indústria. A nossa indústria consegue ser inovadora e segura, e a gente precisa pensar em todas essas pontas. Boa, perfeito, cara, exatamente é esse ponto mesmo. E agora entrando já de fato nos finalmente, né, a gente tem um quadro fixo aqui, do nosso podcast. E aí o primeiro é a famosa lâmpada do gênio. Cara, chegou o gêniozinho aí, do Aladim, né. Que você pode fazer um pedido pra ele, o que você pediria, Anderson, pra ele resolver, entre aspas, no mercado de pagamentos instantâneos aqui pra gente? Cara, eu pediria é algo que até já vem sendo, falado, a gente até já citou aqui, que é o cross-border, né. Então o que eu pediria é que fosse implementado esse de forma, mágica, né, uma interoperabilidade entre os sistemas de pagamento instantâneo de todos os países, né. Eu não vejo acho que não é realmente a linha de ter um sistema unificado, e meio utópico, não vai acontecer, cada país está criando o seu sistema de pagamento instantâneo, e a discussão é como conectar isso tudo, como ter uma camada de interoperabilidade. Pô, quero enviar dinheiro para alguém, em Portugal, como que eu faço um Pix aqui e isso chega lá, né. Então acho que, para não dar tanto trabalho assim para gente aí, para Pedro, eu pediria para o gênio da lâmpada resolver essa questão aí da interoperabilidade e viabilizar esse cross border aí, globalizar esse pagamento instantâneo. É um bom pedido, usou bem o gênio aí. É, ele tá usando bem. Bom, eu vou, pensar por um outro aspecto também. Apesar da gente ainda ter novos lançamentos de versões de Pix, a gente ainda tem o Pix agendado, que vai também ser ali o Pix recorrente, a subscription, né. Hoje tem muita gente que usa ali o streaming e vai poder fazer a recorrência com o Pix. Apesar da gente também vai ver em breve, ainda esse ano, o Pix parcelado, eu iria no Pix sem garantia, por uma questão social. Hoje tem muitas pessoas no nosso país que não acessam crédito. Aí a gente está falando aqui de empreendedores que sonham em montar um negócio e não conseguem ter recursos. E pelos mecanismos tradicionais que a gente tem de segurança para garantir, o recebimento de um crédito, gerado. O Pix garantido para mim pode representar, o financiamento de grandes mentes aqui que precisam de recursos para colocar, tirar do papel uma ideia. E aí eu vou dizer por quê. Porque a partir do momento que uma instituição consegue gerar um crédito e consegue garantir que vai cobrar em qualquer conta que você cadastrou, ele está dando alta capacidade de reduzir a inadimplência. Eu acredito que se a gente usar bem, e a gente não está falando de uma forma tão distante, o Pix garantia está previsto para 2026. Isso pode ser, um grande mecanismo que impulsiona o empreendedorismo, que impulsiona acesso a crédito para diversas classes, e sem dúvida isso vai ser uma injeção de recursos importante na nossa economia. Então eu vou olhar por esse aspecto, porque ele traz muita segurança e possibilidade de cobrança em caso de inadimplência. O gênio vai ter trabalho. É. Mas, cara, acho que é um ótimo ponto. Vou levantar já o segundo quadro aqui pra gente, que é o Entre e Indica, né. O Pedro comentou no início do Next Gen, né, que é um programa de formação barra capacitação de novos profissionais. E, cara, pensa que esse garoto virou pra você, Donário, e falou: "Pô, tem alguma coisa aí que você me indica de livro, podcast, pessoa, pra eu poder mergulhar mais nesse mundo de pagamentos?" O que você diz para o cara? Hoje eu tenho orientado, quando o assunto é falar aqui de pagamento instantâneo Brasil, eu tenho orientado as pessoas a olhar de fato hoje o YouTube do Banco Central, o canal do Banco Central, que estão as gravações de todos os fóruns ali, né. Então você tem todos os fóruns, as discussões e, cara, é beber direto da fonte. Eu acho que eu tenho feito esse exercício, então eu assisto ali as gravações do Fórum Pix,
E os documentos que são, distribuídos, que são demonstrados no Fórum Pix, eles são colocados direto lá dentro do site do Banco Central. É uma página bem organizada lá sobre, as documentações do Pix, né. Então não só a documentação técnica, mas a documentação realmente de negócio, modelo operacional, como que funciona, o pagamento instantâneo. Isso vale também para o Open Banking, né, o Open Finance, que pega carona aí. E eu tenho bebido ali direto da fonte nesse tema, né. Então eu indicaria fazer uma passada por esses canais, canal do YouTube do Banco Central e o próprio site do Banco Central ali, que tem bastante documento, muita coisa ali para poder entender o ecossistema. Bom, se você é um engenheiro ou um cara bem fora da curva, eu diria que você pode aprender bastante trabalhando na Becodex. Mas olhando além disso, se a gente buscar canais ou locais que a gente pode aprender, eu acho que o Donald foi bem assertivo. Nada melhor do que o Bacen, com diversos canais hoje abertos para você ter acesso a conhecimento, newsletter de outros locais. Eu destacaria, eu gosto muito do Fintech Talks, eu gosto bastante do Bruno Diniz, eu acho que facilita bastante o entendimento de como isso funciona, não só para Pix, mas para outras formas de pagamento. E eu quero convidar você a acessar também o site da Becodex. A gente tem um blog que, sempre publica, vários conteúdos ricos ali sobre pagamentos instantâneos e outros produtos que a gente tem, pagamento de contas, recargas, arranjo fechado, tudo que você pensar aí que pode ajudar o seu negócio a escalar, a inovar, você pode acessar becodex.io, e lá você pode acessar, o blog e ter ali, se cadastrar e receber com frequência, conteúdos recorrentes, né, sobre meios de pagamento que vão certamente te ajudar a pensar diferente no seu negócio. E aí o engenheiro fora da caixa, candidato por aí também. Boa, também você pode se candidatar por lá. O NextGen, a gente é um programa temporal focado em universitários, mas as vagas sempre estão ali abertas, a gente é uma empresa que cresce bastante, temos um time qualificado, a Ana, que é cofundadora também, tem ali muitas vagas focadas em produtos, em negócios, e vai ser uma outra forma, como eu disse aqui, de você aprender sobre a indústria de pagamentos. Lá, a gente não só coda, programa, desenvolve o negócio, mas a gente ensina, pega pela mão e ajuda a você absorver esses conhecimentos. Boa, boa. Então quem quiser, vai lá. A gente não pode deixar de puxar o gancho para o grupo como um todo também, né, que eu acho que a gente tem vagas hoje aí em várias empresas do grupo, temos vagas aí na Entrepay, e para quem quiser aprender, realmente é uma boa escola, sem dúvida Verdade. nenhuma, porque a gente tem um ecossistema bem completo aqui, então você toca vários assuntos, né, a gente fala de adquirência, a gente fala de Pix, a gente fala de conta, então realmente é uma escola interessante aí para quem tá buscando aí se desenvolver no mercado. Quebrar o protocolo aqui também, Luiz, Já virou já, né. aproveitando que a gente está com o Donaire da área de produtos, né, e eu aqui como engenheiro na Becodex, é bom lembrar, Donaire, que para quem quer trabalhar no grupo, né, nós temos excelentes cases de construir coisas juntos, né, de uma forma que a gente consiga eh, colocar qualquer ideia ali para discussão e com velocidade, trabalho conjunto, desenvolver soluções que mudam a vida das pessoas. A gente tem um portfólio muito grande que a gente construiu com essa mentalidade e Sim, cultura, né? E sem dúvida, acho bom reforçar. A gente trabalha isso no dia a dia, nossos sim. times trabalham isso no dia a dia. E por isso que eu acho que de vários canais esse precisa ser destacado, porque de fato a gente é uma universidade corporativa no dia a dia. Isso faz diferença para a carreira das pessoas. É, então o Entre indica, vem trabalhar aí. É, Chega pra trabalhar. sem dúvida. E aí o último quadro fixo que a gente tem, que é o de olho no futuro, assim, né. Você comentou um pouco, Pedro, do uso do dinheiro, da carteira, né, que você acha que ainda vai existir daqui a uns 10, 15 anos? Pra você pegar, tirar um dinheiro, tirar a carteira do bolso, como que você olha pra isso? O que o Gustavo deixa as perguntas que mais provocam aqui para o final, né. Olha, o desuso de um meio físico é natural, mas, sem entrar especificamente na polêmica, vou entrar pelo lado racional. O dinheiro tem um custo chamado mercy ali, meio circulante. Quanto custa produzir um papel? Quanto custa uma logística de entrega? Quanto custa para uma empresa que recebe dinheiro físico
pagar uma transportadora, pagar um seguro para que ele movimente o dinheiro. E aí volta uma palavra natural. É natural que a digitalização, tenha esse efeito de redução de materialização, porque você está dando escala, segurança e está reduzindo custo, gerando eficiência para a economia. Então eu prefiro olhar para esse movimento com naturalidade, porque no final das contas é bem mais seguro você movimentar dinheiro de forma digital, em decorrência seja dos custos que eu citei, da segurança que você precisa dar quando se trata de um meio físico. Boa. E quando a gente fala de precisa ainda carregar uma carteira, né, eu ainda sou um pouco nostálgico com o cartão, mas o cartão de fato ele já não é mais um cartão físico, já não é mais cartão há muito tempo, né, ele é um token há muitos anos, ele é um token que está representado ali pelo cartão, que está ali no plástico, né. Mas que hoje em dia você, de fato, não precisa mais daquele plástico. E eu entendo que, na linha do tempo, o que vai acabar, né, o que tende a reduzir muito, é realmente a emissão do plástico, ou seja, a necessidade de transportar um plástico dentro da carteira, ele de fato ele tá chegando ao fim, né. Em grandes centros, como São Paulo, muitas pessoas não carregam mais o plástico. Eu, como eu falei, ainda sou bem nostálgico ainda ali, ando ali com o meu cartão, mas, como eu falei, há muitos anos ele não é mais necessário, né. E ele também agrega esse custo, né, quando a gente fala de emitir um cartão, enviar via correio, chegar esse cartão na casa do cliente, se você não precisa, não é mais necessário. Você consegue hoje abrir uma conta, emitir um cartão, vai gerar um número do cartão virtual, você vincula isso na sua wallet, né, tá no seu celular, pronto, você não precisa mais do cartão. Então, é um movimento realmente natural, né. Não fala acabar do dia para a noite, porque, pô, a gente fala do cheque e o cheque ainda, né, tá aí. Ainda tem regiões ainda que é muito utilizado, tipos específicos de estabelecimento que ainda tem ainda o costume de utilizar cheque, mas se a gente for comparar, quanto foi a representação do cheque e o quanto é hoje, praticamente é inexistente. Então, acho que esse é o caminho natural, cada vez mais digitalizar, colocar isso dentro de uma carteira digital e a interação física, de fato, tende a reduzir significativamente. Pô, responderam bem a minha provocação. E assim a gente encerra mais um episódio, né. Muito obrigado, Anderson, Pedro, acho que foi ótimo, acho que foi um banho de loja aí pra todo mundo que acompanhou. Mais do que o episódio, a gente encerra essa segunda temporada. Fiquem ligados que daqui a pouco a terceira vai para o ar também. Maratonem lá com a gente, @Interepay_oficial, que tem muita coisa boa lá. Abraço.